Olá, muito bom dia, salve Maria Santíssima, alegria estarmos novamente reunidos para meditar a Palavra de Deus. Estamos na primeira semana do tempo da Quaresma, esse tempo onde nós somos convidados à meditação, ao mergulho interior e, sobretudo, onde nós somos convidados a rezar, a ter uma vida de oração cada vez mais constante, cada vez mais perseverante, porque é através da oração que nós vamos realmente nos conectar com Deus. É através da oração que nós vamos perceber de fato aquilo que Deus espera de nós no mundo. Hoje nós somos convidados a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos que vão do 7 ao 15. Meus caros irmãos e irmãs, vejam só. Jesus, no seu caminhar missionário por este mundo, em muitos momentos da sua trajetória, os discípulos percebem que Jesus se retirava para rezar. Jesus tinha uma vida de oração muito viva, estava sempre conectado com o Pai, estava sempre fazendo a vontade de Deus. E é claro que os discípulos vão perceber toda essa atitude de Jesus, eles vão perceber como Jesus rezava. E Jesus vai aproveitar este contexto para poder ensinar os seus discípulos que a oração realmente, para agradar a Deus, ela precisa ser uma oração revestida com sinceridade, revestida com humildade, e também uma oração que tenha muita fé, uma oração que realmente a pessoa que reza acredite de fato que Deus possa transformar as suas vidas. Jesus vai ensinar os seus discípulos que essa oração, portanto, ela não precisa ser recheada de muitas palavras, porque afinal de contas, Deus sabe exatamente aquilo que se passa no nosso coração. Deus sabe exatamente aquilo que nós necessitamos, quais são os nossos anseios. Portanto, a nossa oração, ela pode ser uma oração bastante simples. O que ela não pode ser é uma oração que seja recheada de incoerências, de inverdades. Ela precisa ser uma oração que realmente traga na sua essência a verdade que venha do nosso coração. E é assim que Jesus vai ensinar então os seus discípulos e também a cada um de nós uma das orações mais lindas que nós temos, que é a oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos esta oração, rezamos diariamente, e tem dois pontos desta oração que eu gostaria de trazer de destaque para nós hoje. Nós precisamos meditar um pouco mais na oração do Pai Nosso, em tudo aquilo que nós estamos estabelecendo de diálogo com Ele. Vejam, na oração do Pai Nosso, tem dois pontos bastante interessantes que nós muitas das vezes passamos e não vivemos esses pontos na nossa vida prática. Quando nós pedimos a Deus que realize em nós, não a nossa vontade, mas a sua vontade, a vontade que vem do Pai Criador, a vontade que vem de Deus. Vejam só, nós estamos nesse diálogo com Deus, nesse diálogo que nós almejamos que seja realmente um diálogo sincero, humilde, honesto. Nós estamos dizendo para Deus, olha, releve as minhas vontades, os meus desejos, reconsidere, porque muitas das vezes aquilo que eu desejo não é o melhor para mim. Muitas das vezes eu estou iludido neste mundo, eu estou querendo agradar de forma egoísta a mim mesmo, e muitas das vezes eu não estou pensando no projeto salvífico que o Senhor tem para a minha vida. Em outras palavras, é assim que nós estamos dizendo a Deus. Por isso que nós reforçamos, olha, que se faça a tua vontade em detrimento da minha. É preciso que nós tenhamos, então, meus caros irmãos e irmãs, plena consciência de tudo aquilo que nós estamos pedindo para Deus. E quando eu peço que se faça em mim a vontade dele, não a minha, eu não posso me frustrar, eu não posso me decepcionar, eu não posso reclamar, eu não posso ficar lamentando aquilo que Deus não me concedeu no tempo em que eu esperava. Eu preciso respeitar, sobretudo, aquela que é a vontade de Deus, conscientemente de que ela sempre será a melhor para a minha vida. E o outro ponto que eu gostaria de destacar também, meus caros irmãos e irmãs, é quando nós pedimos a Deus que perdoe-nos das nossas faltas. E é claro que nós informamos para Deus na oração do Pai Nosso que nós, inclusive, já perdoamos a quem nos ofendeu. E será que perdoamos mesmo? Às vezes nós rezamos e nos esquecemos de perdoar aqueles
que nos ofenderam. Às vezes, quando estamos em oração, ainda trazemos no nosso coração bastante rancor, bastante mágoa. Ainda não perdoamos aqueles que de alguma maneira nos fizeram mal, de algum modo nos prejudicaram. Essa também não é uma oração que agrada a Deus, porque ela não está revestida de verdade, ela não está revestida com a humildade necessária que Jesus nos ensina através da oração do Pai Nosso. Portanto, meus caros irmãos, peçamos a força do Espírito Santo para que nos dê sabedoria, um bom discernimento, para que diante da oração que nós realizamos em Deus, que nós realmente façamos esta oração de forma sincera, que quando nós pedimos a Deus que se faça em nós a sua vontade e não a nossa, que realmente nós tenhamos a paciência necessária, que nós tenhamos a força para poder aceitar aquilo que Deus tem de vontade para a nossa vida. Porque mesmo que não nos agrade no primeiro momento, tem um plano de amor reservado para a nossa vida, tem um plano salvífico para a vida de cada um de nós e que muitas das vezes nos implica em passar por certas situações que, no princípio, nós não desejaríamos. Mas a vontade de Deus é sempre soberana, a vontade de Deus é sempre a melhor para a nossa vida. E que nós também não nos esqueçamos, vejam só, de perdoar aqueles que nos ofenderam, antes mesmo de nos dirigir a Deus para pedir o perdão das nossas faltas. Que o Espírito Santo nos guie. Muito bem, muito obrigado, meus caros irmãos, por essa partilha, por esse momento de reflexão. Espero que, sinceramente, possa ter edificado a sua vida, impulsionado todos nós a uma vida de oração cada vez mais sincera, mais humilde, com muita fé, para que assim nós possamos realmente agradar a Deus e estabelecer com Ele uma intimidade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e amanhã nós voltamos com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.